Existem várias formas de você melhorar aí a qualidade dos seus vídeos, né? Eu tenho uma playlist aqui onde eu falo sobre iluminação, sobre microfone e outras coisas. Mas uma coisa que você pode aplicar de imediato é o enquadramento dos seus vídeos. Isso vai tornar eles muito mais profissionais. Então aqui eu separei 6 dicas que muitas pessoas que estão começando a gravar vídeos para o YouTube, elas cometem. E fica comigo até o final, que eu vou também te falar como é que você pode utilizar esses enquadramentos, essas composições aí dos seus vídeos, para melhorar a qualidade da sua edição, tornar seus vídeos mais dinâmicos e que você consiga ter uma retenção maior neles. Beleza? Eu sou o Lan e a primeira coisa, né? O que é composição? Composição de vídeo é como você vai se colocar na frente da câmera, qual o cenário que vai aparecer. E o primeiro grande erro que as pessoas cometem é cortar nas articulações. O que é isso? É cortar aqui, ó, botar a câmera enquadrando do pescoço para cima, do cotovelo para cima, da cintura para cima ou do joelho para cima, né? Você cortar nas articulações deixa o teu vídeo um pouco estranho. Então você sempre deve escolher uma área um pouco acima ou um pouco abaixo disso. Aqui, por exemplo, né, eu escolhi aqui um pouquinho mais ou menos aqui na altura do meu peito para cima da minha cabeça. Se você quiser enquadrar, quiser fazer uma composição, um quadro um pouco mais aberto, você pode botar, por exemplo, da coxa para cima. Isso vai tornar seu vídeo já muito mais atraente para as pessoas. Nunca grava também muito próximo da parede, por 2 motivos. O primeiro deles é que você vai gerar sombra, principalmente se você tiver uma luz direta vindo de frente, você vai gerar muita sombra e isso vai ficar estranho. Segunda coisa é que você perde um pouco da tridimensionalidade, né, da ideia de ambiente. Quanto mais elementos você tiver, por exemplo, eu tenho aqui o monitor, né, no meu computador, isso dá uma tridimensionalidade, dá uma ideia aí do espaço que eu estou gravando. Claro que se você quiser gravar com a parede toda branca, não tem problema. Mas se afasta um pouquinho dela ali, 1 metro, 1,20 m, para que essa sombra não fique muito forte. E você pode também colocar alguns elementos, como alguns quadros, ou então uma prateleira, com alguma coisa que tenha a ver aí com o seu nicho que você está falando. Mas cuidado com o excesso de informação. Menos é mais. Se você coloca um ambiente com muitos elementos, pode ser que o foco das pessoas fique nesses elementos. E aí elas não vão prestar atenção na informação, naquela comunicação que você está tendo com elas. Outro exemplo, se você estiver gravando num lado externo, por exemplo, num parque, e tem muita coisa acontecendo também, isso pode tirar o foco das pessoas e diminuir a retenção dos seus vídeos. Quarto erro é não utilizar a regra dos terços, tá? O que é a regra dos terços? A gente traça 2 linhas imaginárias verticais e 2 horizontais. Isso daí divide o nosso vídeo em 3 partes verticais e 3 partes horizontais. Se você não tiver muita noção, né, de imaginar essas linhas, a maior parte das câmeras e dos celulares, você vai lá na configuração, vai estar escrito como grid ou então grade. Aí pode estar 3x3, pode estar terços, enfim, aí vai depender muito do fabricante do seu dispositivo. E como é que eu utilizo a regra dos terços? Primeiro, as linhas horizontais, né? Você pode utilizar elas, por exemplo, para nivelar a sua câmera, saber se a sua câmera ela está torta, mas na verdade eles não servem para isso. Se você estiver gravando, por exemplo, uma paisagem, né, você pode alinhar mais ou menos ali o horizonte. Se for uma praia, pode botar aqui na linha inferior. Se for uma montanha, você pode botar o topo da montanha mais ou menos na linha superior. É mais ou menos por aí. Mas quando a gente está se gravando, o ideal é que você coloque os seus olhos na linha superior, tá? Não é uma regra rígida, você vai ficar olhando ali, né, para ver se seu olho está ali certinho, mas é mais ou menos ali naquela região. E utilizando as linhas verticais, você pode se posicionar de 3 formas. Você pode se centralizar no quadro, né, mantendo aqui o olhar na linha horizontal superior, ou então você pode vir mais para o canto do quadro. Quando você está mais para o meio do quadro, né, parece mais aquela coisa mais jornalística, né, onde você está falando direto no olho da pessoa. Eu gosto mais de utilizar esse terço daqui, né, essa linha daqui. Por quê? Porque além de dar uma dinâmica diferente no vídeo, né, eu tenho essa área aqui que é a minha área de respiro. E aqui, às vezes, eu coloco alguma informação de texto, alguma imagem, algum gráfico. Os cruzamentos entre essas linhas, né, esses 4 pontos de cruzamento, eles são chamados de ponto de ouro. Aqui você deve colocar ali os elementos mais importantes que você tem na sua composição. Eu, por exemplo, estou com o meu olhar aqui, mais ou menos, né, nesse ponto de ouro aqui, para chamar a atenção para mim. Esses pontos, eles são os pontos de interesse das pessoas. É para onde o olhar delas vai primeiro. E já que eu falei em área de respiro, tem 2 coisas que a gente deve prestar atenção.
Por exemplo, se eu estivesse gravando com duas câmeras, eu não deveria posicionar a segunda câmera aqui nesse ponto, porque eu ia fazer esse movimento aqui, e eu nunca devo fazer um movimento para a área de menor espaço que eu tenho aqui, e devo fazer um movimento para lá. Outra coisa, se eu estivesse falando com uma pessoa, por exemplo, eu devo falar olhando para o lado de lá, porque aqui é a área de respiro e assim vai ficar mais interessante do que se eu olhar para lá. E presta atenção aqui que isso aqui é extremamente importante para você já pensar seus enquadramentos pensando na sua edição e tornar elas mais dinâmicas, aumentando a retenção aí dos seus vídeos. Eu estou falando do que a gente chama de teto do vídeo, tá? O teto do vídeo é a altura que tem aqui entre o topo da minha cabeça e o final aqui do vídeo superior. Em torno ali de 3 ou 4 dedos mais ou menos já é interessante de teto. Não necessariamente também seja uma regra rígida para você, para o vídeo ficar bonito e tudo mais. Não, você pode ter um teto menor, mas isso vai te ajudar na sua edição. Quando eu tenho um teto aqui, eu acabo conseguindo na hora da edição ampliar a imagem, né? Aumentar a escala dela. Com isso, eu vou ter algumas vantagens aí na hora de edição, por 3 motivos. O primeiro deles é quando eu quero dar ênfase em alguma coisa. Quando eu aumento a escala do meu vídeo para falar alguma coisa mais importante, alguma coisa que eu quero que você preste atenção, por exemplo, quando eu aumento é como se eu estivesse me aproximando de você. E isso daí chama também a sua atenção. A segunda coisa, eu uso para esconder os cortes, né? Por que esconder entre aspas? Porque obviamente que você percebe que ali tem um corte, mas eu evito assim o famoso jump cut, tá? O que é o jump cut? Quando você erra alguma coisa, ou então você dá uma pausa mais longa, o que a gente faz é tirar a parte que a gente errou. É um respiro, é uma palavra que a gente falou errado. E simplesmente quando a gente tira essa parte do meio e não altera nada no nosso vídeo, a gente tem um salto na imagem. Por isso se chama jump, né? Que é de saltar, de pular, cut, de corte. É um corte seco, então, que você não tira o posicionamento da câmera. E quando eu aumento a escala, eu consigo aí meio que esconder esse corte. É como se eu tivesse trocado de câmera. E isso daí também vai dar dinamismo na minha edição. Quando eu aumento a escala, depois diminuo ela de novo, eu boto um elemento gráfico, boto uma imagem, por exemplo, um texto, tudo isso daí vai acontecendo e vai prendendo mais a atenção. Isso aí vai aumentar a retenção das pessoas, porque as pessoas vão ficar mais entretidas ali no seu vídeo. Mas mais uma vez, menos é mais. Se você coloca também demais isso, né, começa a fazer muito corte, ampliando, diminuindo, isso aí pode acabar tendo o efeito contrário. Ao invés de prender a atenção das pessoas, você pode acabar fazendo com que as pessoas fiquem meio confusas. Então, pensa aí, antes de você gravar, aonde você pode fazer essas pausas. Você divide, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui sobre roteiro que eu falo para você dividir em tópicos, né? Não tudo que você vai falar, mas você divide em tópicos. Então, aqui nesse vídeo eu dividi em 6, 7 tópicos e a cada pausa que eu dava para olhar, né, qual seria o próximo tópico que eu ia falar, ou eu faço um corte ou eu boto um elemento gráfico. Isso vai trazer muito mais dinâmica para o seu vídeo, porque você só ficar cortando e deixar sempre no mesmo enquadramento, o seu vídeo pode ficar meio chato. Eu depois, se você quiser, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo exclusivamente sobre como eu faço as edições aqui do canal. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa seu like aí, compartilha ele com alguém que você saiba que tem interesse em criação de conteúdo, beleza? É isso então, tamo junto, grande abraço.